A nossa aula de hoje é sobre ângulos. Então, primeiramente, nós vamos fazer a definição do que é considerado um ângulo. Ângulo é a região do plano delimitada por duas semirretas de mesma origem e não opostas. Então, dado um ponto no plano, aqui a gente está representando esse ponto por ponto O, e duas semirretas com origem nesse ponto O. Então, uma semirreta OA e uma outra semirreta OB. Esta região aqui é a minha região angular. Então, nós temos alguns elementos aqui. Os lados do meu ângulo, OA e OB. Então, essa região é importante só comentar que é a região convexa do plano, tá? Que forma esse ângulo. O vértice é o vértice O, então o ponto onde é o ponto que é a origem dessas duas semirretas é o vértice do meu ângulo. E eu tenho uma notação para ângulo, que é essa daqui, ó. A notação desse ângulo vai ser AOB. Então, ângulo AOB. Sempre o meu vértice ficando no meio com o acento circunflexo. Ou também eu posso representar como ângulo BOA ou simplesmente como ângulo O. Então, essas três nomenclaturas funcionam aqui para ângulo. E também nós temos a medida do ângulo, que normalmente nós vamos representar aqui por uma letra grega. Então, olha só, se eu quiser relacionar essa medida aqui do ângulo, eu vou usar essa notação. Medida do ângulo AOB igual a alfa, onde esse alfa é um ângulo entre 0 e 180 graus. Duas observações importantes. A primeira, se as semirretas OA e OB forem coincidentes, ou seja, se for a mesma semirreta, o ângulo AOB é nulo, ou seja, sua medida é 0 graus. E se as semirretas OA e OB forem opostas, o ângulo AOB é raso, ou seja, sua medida é 180 graus. Então, toda vez que falar em ângulo nulo, é um ângulo de 0 graus e ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Algumas definições. Primeira, dois ângulos de medidas alfa e beta são chamados complementares se e somente se a soma de suas medidas é 90 graus. Isto é, se alfa mais beta for igual a 90. Então, se eu tiver dois ângulos cuja soma de suas medidas for igual a 90, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. A segunda definição, dois ângulos de medidas alfa e beta são chamados suplementares se e somente se a soma de suas medidas é 180 graus. Então, alfa mais beta igual a 180. Então, mesma ideia. Se a soma de dois ângulos for 180 graus, esses ângulos são chamados de suplementares. Próximo. Dois ângulos de medidas alfa e beta são chamados opostos pelo vértice quando os lados de um são semirretas opostas aos lados do outro. Então, o que significa isso? A gente pode observar nesse desenho aqui, ó. Então, se eu pegar aqui o meu ângulo AOB e o meu ângulo COD, eu posso ver que essa semirreta OC é oposta à semirreta OA, do mesmo jeito que a semirreta OD é oposta a essa. Então, aqui nós formamos ângulos opostos pelo vértice, que eu posso chamar aqui de alfa e beta. Então, veja, esse é o meu ângulo alfa, esse é o meu ângulo beta. Eles são opostos pelo vértice, que é esse ponto O, que é o vértice dos dois ângulos, comum aqui aos dois ângulos. Eu também teria esses outros dois ângulos opostos pelo vértice aqui, ó, o ângulo aqui em cima e o ângulo aqui embaixo. Então, sempre que eu tenho aqui esse desenho, eu vou ter dois pares de ângulos opostos pelo vértice. E a propriedade entre eles é a seguinte, os ângulos AOB e ângulo COD são chamados de opostos pelo vértice e dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Então, sempre que eu tiver dois ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, no meu caso, alfa é igual a beta. No próximo, a ideia de bissetriz. Bissetriz de um ângulo é a semirreta com origem no vértice desse ângulo e que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então, dado um ângulo AOB, a bissetriz vai ser a semirreta OC
que divide esse ângulo aqui, inicial, em dois ângulos de mesma medida. Então, se eu falar que OC é uma bissetriz, significa que esse ângulo aqui é congruente a esse. Usando a nossa notação, né? Se OC é a bissetriz do ângulo AOB, nós podemos então dizer que AOC é igual a COB, ou seja, eles têm a mesma medida. E por último, a última definição nossa, retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, considere as retas RS, duas retas distintas cortadas pela transversal T. Então, R paralela a S e cortada por uma reta T. Se esses dois ângulos aqui, alfa e beta, mostrados nesse desenho, forem congruentes, significa que as retas são paralelas. Então, e vejam que aqui a gente usa o símbolo de C e somente C. Ou seja, se as retas forem paralelas, esse ângulo é o mesmo que esse. Se esse ângulo for o mesmo que esse, eu também posso afirmar que as retas são paralelas. E aí uma outra coisa importante aqui é que não somente esses dois ângulos são congruentes. Se eu pegasse esse ângulo aqui, formado aqui entre as retas R e T, também seria congruente a esse daqui. Este ângulo aqui seria oposto pelo vértice a este. Então, este ângulo alfa seria a mesma medida que esse ângulo aqui de cima. Este ângulo beta seria a mesma medida que esse. E isto também ocorre para cá. Se eu pegar a medida desse ângulo aqui, ele também vai ser congruente a este ângulo aqui embaixo. Então, essas são algumas consequências desta definição. E por último, algumas conversões importantes quando nós falamos em medidas de ângulo. Sempre que eu precisar transformar 1 grau, eu precisar usar uma medida menor, né, do que 1 grau, nós podemos transformar esse 1 grau em minutos. Então, 1 grau é equivalente a 60 minutos. Então, esse símbolo aqui é o símbolo de minutos. 1 grau equivale a 60 minutos. E 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, 1 minuto é igual a 60 segundos. Nós vamos agora para alguns exemplos, usando essa ideia. Então, primeiro, calcule. Esse daqui bem tranquilo, ó. O complementar de um ângulo de 37. Bom, dois ângulos são complementares se a soma é 90. Então, para eu achar o complementar, 90 menos 37, 53. Próximo. O suplementar de um ângulo de 62 graus. Então, dois ângulos são suplementares quando a soma entre eles é 180. Então, fazendo 180 menos 62, 118. Próximo. O complemento do dobro de um ângulo que mede x graus. Então, veja, aqui eu não sei qual é a medida do ângulo. Eu estou falando que esse ângulo mede x. Como eu quero simplesmente representar isso, dois ângulos são complementares quando a soma é 90. Então, 90 menos o dobro desse ângulo. Se o ângulo mede x, o dobro é 2x. Nesse caso, não tem como calcular, eu vou deixar apenas indicado essa operação. Próximo. O complementar de um ângulo de 32 graus e 40 minutos. Então, veja, o que eu vou ter que fazer aqui? A subtração. 90 menos 32 graus e 40 minutos. Como que a gente faz esse tipo de conta? Uma maneira é você pensar o seguinte. Para 33 graus, estão faltando 20 minutos. Né? 40 minutos mais 20 dá 60 minutos que eu transformo em grau. Então, para 33 graus, estão faltando 20 segundos. E do 33 para chegar no 90, faltam 57 graus. Por isso que a minha resposta aqui ficou 57 graus e 20 minutos. E por último, a metade de um ângulo de 45 graus e 20 minutos. Então veja, se eu quiser dividir esse ângulo ao meio, olha uma estratégia para fazer isso. Começo dividindo a parte dos graus. 45 dividido por 2 dá 22 graus e sobra 1 grau. Este 1 grau eu posso transformar em minutos. Então 1 grau equivale a 60 minutos. Esse 1 grau é o que sobrou da divisão. Como eu ainda tenho 20 segundos, eu vou somar essas quantidades. 60 mais 20, 80. Então, agora eu vou dividir esses 80 minutos, como eu quero a metade, né? Vou dividir esses 80 minutos por 2. 80 dividido por 2, 40.
Portanto, o resultado da minha divisão fica 22 graus e 40 minutos. Essa é a metade do ângulo de 45 graus e 20 minutos. Próximo. Determine a medida de x em graus na figura a seguir. Então, observe a figura. Quando tem essa marcação aqui, significa que esse ângulo aqui é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu quero achar o valor do x. Eu vou ter que montar a minha equação. Este ângulo aqui mais este ângulo aqui é igual a um ângulo reto, é igual a um ângulo de 90 graus. Esses dois ângulos são complementares. Então, resolvendo a equação, x mais 3x, 4x. 10 mais 20, 30. O 30 que está mais passa menos. 90 menos 30, 60. O 4 que está multiplicando passa dividindo. 60 dividido por 4, 15 graus. Então, aqui o x vale 15. Se eu quisesse saber a medida de cada um dos ângulos, eu iria voltar aqui e trocar o x por 15 aqui e trocar o x por 15 aqui para descobrir cada ângulo. Como aqui eu só quero saber a medida do x, o x é 15 e acabou. Próximo. Mesma ideia, determine a medida de x em graus na figura a seguir. Observe, nesta figura aqui, essa semirreta aqui e esta são semirretas opostas. Então, eu tenho um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, somando esses dois ângulos, 4x menos 25 e x mais 5, a soma deles dá 180 graus. 4x mais x, 5x, menos 25 mais 5, menos 20. Esse 20 que está menos passa mais. Então, 5x é igual a 180 mais 20. 180 mais 20, 200. E aí, 200 dividido por 5, 40. Portanto, x igual a 40. Mesma coisa, se eu quisesse saber a medida do ângulo, eu ia ter que substituir o x por 40 e fazer a conta. Próximo exemplo. Enunciado a mesma ideia, determinar a medida do x na figura a seguir. Esse daqui é até mais fácil do que os anteriores. Olha só, é só eu observar que esse ângulo aqui, 45 graus, e este ângulo aqui, 2x menos 15, são opostos pelo vértice, ou seja, eles são congruentes. Então, 2x menos 15 é igual a 45. 2x é igual a 45 mais 15. 45 mais 15, 60. E aí, 60 dividido por 2, x igual a 30. No próximo, sabendo que OC é bissetriz do ângulo AOB, determine a medida de x em graus na figura a seguir. Então, aqui eu tenho o meu ângulo e eu tenho o ângulo, a semirreta OC, definindo aqui esses dois ângulos. O ângulo 2x mais 10 e o ângulo 5x menos 14. Como nós vimos, a bissetriz divide esse ângulo AOB em dois ângulos congruentes, ou seja, este ângulo é igual a este. A única sugestão para vocês aqui, sempre que você for montar uma igualdade, comece com o maior coeficiente para o x. Então, eu vou começar com 5x menos 14 igual a 2x mais 10. Fica mais fácil na hora de resolver. Então, o que eu vou fazer? O 14 que está menos passa mais, o 2x que está mais vai passar menos. Então, 5x menos 2x igual a 10 mais 14. 5 menos 2, 3x igual a 24. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. 24 dividido por 3, 8. Portanto, x igual a 8. No próximo, na figura a seguir, as retas R e S são paralelas. Calcule a medida de x em graus. Então, R e S paralelas, cortada por uma reta T, formando esses dois ângulos aqui. De acordo com a nossa definição, se as retas R e S são paralelas, este ângulo é o mesmo que esse. Eles são congruentes. Como eu falei para vocês no slide anterior, começa com o maior coeficiente para x. Então, eu vou começar com esse daqui. 2x mais 15 é igual a 60 menos x. Então, esse 15 que está mais passa menos, esse x que está menos passa mais. 2x mais x igual a 60 menos 15.
Então, 3x é igual a 45. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 45 dividido por 3, 15. Portanto, x igual a 15. E o último exemplo, o enunciado é o mesmo do anterior. Se as retas R e S são paralelas, calcule a medida de x. Só que observe que nesse caso aqui, eu não tenho dois ângulos congruentes. Ó. Este ângulo aqui, ele é congruente a este daqui. E eu não sei quanto que esse daqui vale. Porém, o que eu posso perceber? Ó? Que se esse ângulo é o mesmo que este, significa que a soma desses dois ângulos é equivalente a um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Ou também eu poderia perceber que este ângulo aqui é o mesmo que este, e funcionaria do mesmo jeito. A soma deles é 180 graus. Então, 4x mais 10 mais 2x mais 20 igual a 180 graus. Então, 4 mais 2, 6x, 10 mais 20, 30. O 30 que está mais passa menos, 180 menos 30, 150. E aí, 150 dividido por 6, o meu x é 25. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.